A bebê do empresário viúvo não sorria há meses, mas ali estava Cecília nos braços de Aline, gargalhando pela primeira vez desde muito tempo. O som ecoou pela sala luxuosa como um milagre que Lorenzo pensou nunca mais presenciar. Aline segurava a pequena com delicadeza, erguendo-a levemente no ar, enquanto o vestido vermelho de babados brancos da menina balançava suavemente. Aquela cena revelou algo que iria mudar a vida deles para sempre. Os olhos de Cecília brilhavam de alegria pura, as bochechas rosadas de tanto rir, e suas mãozinhas rechonchudas se estendiam em direção ao rosto carinhoso da empregada. Lorenzo permaneceu paralisado na entrada da sala, de terno azul impecável, observando aquela cena que transformava completamente o ambiente sombrio que sua casa havia se tornado. A conexão entre Aline e sua filha era algo que ele não conseguia compreender, mas que despertava nele uma mistura de gratidão e uma estranha sensação de esperança que há muito tempo havia abandonado. Lorenzo sentiu o coração acelerar diante da pergunta de Aline. A sinceridade brutal daquelas palavras ecoou pela sala luxuosa como um desafio que ele não esperava enfrentar. Cecília continuava rindo em seus braços, alheia à tensão que se instalara entre os dois adultos. Ele olhou para a empregada, vendo pela primeira vez não apenas a funcionária contratada há 2 semanas, mas a mulher que havia conseguido o impossível. Aline aguardava uma resposta, os olhos castanhos fixos nele com uma determinação tranquila que o desconcertava. Lorenzo respirou fundo, ajeitando a filha no colo com mais naturalidade do que jamais imaginara possível. "Eu tenho certeza, Aline." A voz saiu firme, carregada de uma convicção que surpreendeu a ele mesmo. "Minha vida já mudou no momento em que ouvi minha filha rir pela primeira vez em 6 meses. Se isso significa aceitar que preciso da sua ajuda, que preciso aprender a ser pai de novo, então sim, eu quero essa mudança." Lorenzo deu 2 passos na direção dela, ainda segurando Cecília. "Mas eu preciso saber se você está disposta a enfrentar isso comigo, porque não vai ser fácil. Eu sou um homem quebrado tentando se reconstruir e minha filha carrega feridas que nem eu sei como curar." Aline permaneceu em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto dele. Havia uma vulnerabilidade em Lorenzo que contrastava completamente com a imagem do empresário implacável que ela via nos jornais. Cecília escolheu aquele momento para soltar um bocejo sonoro, encostando a cabecinha no ombro do pai. O gesto simples e natural fez Aline sorrir. "Senhor Lorenzo, eu aceito sentar à mesa com vocês." Ela falou baixo, mas com firmeza. "Mas preciso que o senhor entenda uma coisa. Eu não sou milagreira. Sou apenas uma mulher que cresceu cuidando de crianças e que sabe reconhecer quando alguém precisa de amor verdadeiro. Se formos fazer isso, vamos fazer direito. Nada de meio termo." Lorenzo assentiu, sentindo algo afrouxar no peito. Pela primeira vez, desde a morte de Ana, ele não se sentia completamente sozinho na responsabilidade de cuidar de Cecília. Eles caminharam juntos até a cozinha, onde a mesa já estava parcialmente posta. Lorenzo puxou uma cadeira para Aline, um gesto automático de cortesia que fez ela hesitar por um segundo antes de se sentar. "Obrigada." Aline murmurou, ainda se ajustando à nova dinâmica. Lorenzo serviu café para ambos, mantendo Cecília no colo. A menina observava tudo com curiosidade, as mãozinhas brincando com a gravata do pai. "Me conta sobre sua família, Aline." Lorenzo pediu, cortando uma fatia de pão. "Você mencionou que cuidou dos irmãos mais novos. Como foi isso?" Aline mexeu o açúcar no café, organizando os pensamentos. "Éramos 6 filhos. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 9 anos. Minha mãe trabalhava em 3 empregos diferentes para sustentar a casa. Eu era a mais velha, então naturalmente me tornei a segunda mãe." Ela falou sem autopiedade, apenas relatando fatos.
Aprendi a trocar fraldas aos 10 anos, a fazer mamadeira aos 11, a acalmar choro de criança com fome quando não tínhamos o que comer. Não foi fácil, mas me ensinou que criança precisa muito mais de presença do que de perfeição. Lorenzo observou o rosto dela enquanto falava. Havia uma força silenciosa em Aline, forjada por anos de responsabilidade precoce. E seus irmãos, como estão hoje? Todos bem, graças a Deus. O mais novo está na universidade, fazendo engenharia. As meninas trabalham. Uma é enfermeira, a outra, professora. Os meninos têm seus empregos, suas famílias. Eu consegui ajudar cada um a encontrar seu caminho. O orgulho na voz dela era evidente. Foi por isso que aceitei trabalhar aqui. O salário me permite continuar ajudando minha mãe com os remédios e ainda sobra um pouco para mim. Lorenzo sentiu uma pontada de admiração. Enquanto ele herdara tudo pronto, Aline construíra uma família inteira com as próprias mãos. Cecília começou a resmungar, sinalizando fome. Lorenzo olhou para o relógio da parede. Está na hora da mamadeira dela, ele comentou, levantando-se. Você pode me ensinar a preparar? Aline sorriu, levantando-se também. Claro, mas primeiro me deixa pegar ela. O senhor precisa usar as 2 mãos para fazer direito. Lorenzo transferiu Cecília para os braços de Aline, observando como a bebê imediatamente se acomodou, como se aquele fosse seu lugar natural. Eles trabalharam lado a lado na bancada da cozinha. Aline orientava cada passo, desde a temperatura da água até a quantidade exata de pó. Lorenzo prestava atenção, como se estivesse aprendendo a técnica mais importante de sua vida. Agora o senhor sacode assim, em movimentos circulares. Aline demonstrou com a mamadeira. Tem que ficar homogêneo, sem grumos. Lorenzo repetiu o movimento concentrado. Quando terminou, testou a temperatura no pulso conforme ela havia ensinado. Está bom? Ele perguntou inseguro. Aline testou também e assentiu aprovando. Perfeito. Agora o senhor vai alimentar sua filha. Ela estendeu Cecília para ele. Lorenzo a recebeu com mais confiança dessa vez, sentando-se na mesa da copa. Cecília aceitou a mamadeira sem resistência, os olhinhos se fechando de satisfação. Ela confia em mim, Lorenzo murmurou, maravilhado. Pela primeira vez em meses, ela não chorou quando eu a segurei. Ela sempre confiou no senhor. Aline se sentou na cadeira ao lado. Só estava esperando o senhor confiar em si mesmo. Elas ficaram em silêncio confortável, observando Cecília se alimentar. Lorenzo sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. Aline, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele quebrou o silêncio. Por que você nunca casou? Nunca teve filhos próprios? Aline desviou o olhar para a janela. Eu namorei algumas vezes, mas nunca deu certo. Os homens da minha condição queriam uma mulher que cuidasse só deles, não que tivesse 5 irmãos dependentes. E eu nunca consegui colocar ninguém na frente da minha família. Ela pausou, pensativa. Talvez um dia ainda aconteça. Por enquanto, estou focada em construir uma vida estável para mim. Lorenzo assentiu, respeitando a sinceridade dela. Cecília terminou a mamadeira e ele a colocou contra o ombro para a arrotar, lembrando-se das instruções de Aline. A bebê soltou um arroto satisfeito, fazendo ambos rirem. Senhor Lorenzo, Aline disse hesitante, posso sugerir uma coisa? O senhor deveria passar mais tempo com ela durante o dia. Não precisa ser muito, mas alguns minutos aqui e ali. Ela precisa se acostumar com a presença do senhor. Você tem razão, Lorenzo concordou. Eu posso reorganizar minha agenda, delegar mais coisas para os gerentes. A empresa pode funcionar sem minha presença constante. Ele olhou para a filha, que começava a cochilar em seu colo. Por muito tempo, eu usei o trabalho como fuga. Agora percebo que estava fugindo da coisa mais importante da minha vida,
Aline observou a interação entre pai e filha com satisfação discreta. O senhor quer colocá-la no berço? Ela vai dormir umas 2 horas. Lorenzo assentiu, levantando-se cuidadosamente. Eles subiram juntos para o quarto de Cecília. Lorenzo colocou a bebê no berço com delicadeza, cobrindo-a com um cobertor leve. Cecília suspirou contente e se acomodou, dormindo profundamente. Ela parece tão tranquila. Lorenzo sussurrou, observando a filha dormir. Há meses eu não a via assim. Ela está sentindo que tem um porto seguro. Aline respondeu baixinho. Crianças são muito sensíveis à energia dos adultos. Quando o senhor está calmo e presente, ela também fica. Eles desceram novamente para a sala. Lorenzo se dirigiu ao bar e serviu um uísque para si, oferecendo algo para Aline, que recusou educadamente. Ele se sentou no sofá, gesticulando para que ela se sentasse também. Aline, eu preciso te contar sobre Ana. Lorenzo começou, o nome da esposa saindo com dificuldade. Ela morreu no parto de Cecília, complicações que ninguém esperava. 1 minuto ela estava bem, rindo e fazendo piadas sobre como seria ter uma menina em casa. No minuto seguinte, os médicos estavam lutando para salvá-la. Aline ouviu em silêncio, vendo a dor crua no rosto dele. Eu culpei Cecília por um tempo. A confissão saiu como um sussurro envergonhado. Eu sei que é irracional, que não faz sentido, mas toda vez que olhava para minha filha, eu via o que me custou perdê-la. Por isso me afastei, por isso deixei que outras pessoas cuidassem dela. E agora? Aline perguntou suavemente. Agora eu vejo Ana nos olhos dela, mas também vejo uma pessoa única, que merece ser amada por quem ela é. Lorenzo bebeu um gole do uísque. Você me ajudou a enxergar isso. Me ajudou a separar a dor da perda do amor pela minha filha. Aline ficou emocionada com a sinceridade dele. Senhor Lorenzo, posso dizer uma coisa? O senhor não precisa se sentir culpado por ter sentido raiva. Luto é complicado, especialmente quando envolve perda tão traumática. O importante é que o senhor está aqui agora, disposto a recomeçar. Lorenzo a olhou com gratidão profunda. Como você ficou tão sábia sendo tão jovem? A vida ensina rápido quando a gente não tem escolha. Aline respondeu com um meio sorriso. Mas eu ainda estou aprendendo também. Cada dia é uma lição nova. Os dias seguintes trouxeram uma rotina completamente nova para a casa. Lorenzo cancelou reuniões, delegou responsabilidades e dedicou-se a aprender cada aspecto do cuidado com Cecília. Aline se tornou sua professora paciente, ensinando desde como trocar fraldas até como interpretar os diferentes tipos de choro da bebê. Esse é o choro de fome. Aline explicou numa tarde quando Cecília acordou resmungando. É mais ritmado, insistente, diferente do choro de sono que é mais manhoso. Lorenzo escutou atentamente, gravando cada detalhe. E o choro quando ela está assustada? Esse é mais agudo, desesperado, como aconteceu ontem durante a tempestade. Aline pegou Cecília no colo, que imediatamente se acalmou. Mas o senhor está aprendendo rápido. Ontem mesmo o senhor conseguiu acalmá-la sozinho. Era verdade. Na noite anterior, quando trovões assustaram Cecília, Lorenzo conseguiu consolá-la sem ajuda, cantando baixinho uma música que Ana costumava cantarolar. A sensação de competência como pai foi indescritível. Aline, eu estava pensando, Lorenzo disse enquanto preparavam o almoço de Cecília. Que tal se você se mudasse para o quarto de hóspedes aqui do andar de cima? Ficaria mais perto para ajudar durante a madrugada, e você não precisaria pegar 3 ônibus todos os dias. Aline parou de mexer a papinha, surpresa. Senhor Lorenzo, isso seria muito generoso, mas eu não quero abusar da sua bondade. Não é bondade, é praticidade. Lorenzo insistiu. E honestamente, depois desses dias, eu não sei como funcionava esta casa sem você. Você trouxe vida para cá de uma forma que eu nem sabia que era possível. Aline considerou a proposta.
A economia com transporte seria significativa, e ela poderia ajudar melhor com Cecília. Se o senhor tem certeza de que não vai incomodar, tenho certeza absoluta, Lorenzo garantiu. Podemos arrumar suas coisas no fim de semana. O quarto tem banheiro privativo, é confortável. Você terá total privacidade. Naquela noite, depois de colocar Cecília para dormir, eles se encontraram na cozinha para o chá noturno que havia se tornado tradição. Lorenzo notou que Aline parecia pensativa. Algum problema? Ele perguntou, servindo chá para ambos. Na verdade, eu queria conversar sobre uma coisa. Aline mexeu o açúcar devagar. Minha mãe ligou hoje. Ela está preocupada comigo. Acha estranho eu estar morando na casa do patrão. Lorenzo franziu a testa. Estranho como? Ela tem medo de que as pessoas falem mal, que pensem coisas erradas sobre mim. Aline explicou constrangida. Na cidade pequena onde ela mora, essas coisas geram comentários. E o que você respondeu para ela? Que estou fazendo meu trabalho, cuidando bem da Cecília e sendo tratada com respeito. Aline olhou para ele. Mas eu entendo a preocupação dela. Talvez eu devesse manter mais distância profissional. Lorenzo sentiu uma pontada de pânico. Aline, por favor, não faça isso. Não por causa do que outras pessoas podem pensar. Você salvou minha família. Se alguém tem problema com isso, o problema é deles, não nosso. Eu sei, senhor Lorenzo, mas eu preciso proteger minha reputação também. Se um dia eu quiser trabalhar em outro lugar... Então, deixa eu resolver isso. Lorenzo interrompeu, determinado. Vou formalizar sua posição. Você não vai ser mais empregada doméstica. Vai ser babá especializada, com carteira assinada, salário compatível, tudo certinho. Assim ninguém pode questionar nada. Aline arregalou os olhos. Senhor Lorenzo, isso é muito generoso, mas... Não é generosidade, Aline. É justiça. Você está fazendo um trabalho especializado. Merece ser reconhecida por isso. Lorenzo falou com firmeza. E mais, quero que você faça um curso de desenvolvimento infantil. Eu pago. Assim você terá qualificação formal para acompanhar sua experiência prática. Aline ficou emocionada. A proposta mudaria completamente sua vida profissional. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Lorenzo sorriu. Diga que vai continuar aqui, ajudando minha filha a crescer feliz e me ensinando a ser o pai que ela merece. Eu aceito, Aline respondeu, a voz embargada, mas com uma condição. Eu quero que o senhor também faça terapia, para processar a perda da Ana de forma saudável. Cecília vai precisar de um pai emocionalmente equilibrado. Lorenzo ficou surpreso pela condição, mas reconheceu a sabedoria dela. Está bem, vou procurar um terapeuta. Aliás, você deveria fazer terapia também. Cuidar de todo mundo o tempo todo deve ser exaustivo. Aline sorriu. Talvez seja uma boa ideia mesmo. Eles ficaram conversando até tarde, planejando as mudanças. Quando finalmente se despediram, havia entre eles uma cumplicidade nova, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Os meses seguintes trouxeram transformações profundas. Lorenzo reduziu drasticamente suas horas de trabalho, descobrindo que sua empresa funcionava perfeitamente sem sua presença constante. Ele passou a priorizar momentos com Cecília, desde as mamadeiras matinais até os banhos noturnos. Aline prosperava em seus estudos, surpreendendo os professores com sua combinação de experiência prática e absorção rápida de teoria. Ela desenvolveu técnicas próprias de cuidado infantil, baseadas em empatia e compreensão das necessidades emocionais das crianças. Cecília floresceu. Aos 10 meses, ela estava engatinhando pela casa, explorando cada canto com curiosidade insaciável. Seu desenvolvimento emocional era notável. Ela ria frequentemente,
brincava com prazer e demonstrava afeto tanto pelo pai quanto por Aline. Uma tarde, Lorenzo recebeu uma ligação inesperada de Ricardo, seu melhor amigo da universidade. Lorenzo, cara, faz tempo que não conversamos. Ricardo começou hesitante. Ouvi alguns rumores sobre mudanças na sua vida, sobre uma empregada que virou babá. Lorenzo sentiu irritação crescer. E daí, Ricardo? Nada, cara. Só queria saber se está tudo bem. As pessoas estão comentando que você está muito diferente, mais ausente dos eventos sociais. Estou bem, Ricardo. Melhor do que estive em muito tempo. Lorenzo respondeu secamente. Se as pessoas têm tempo para falar da minha vida, talvez devessem se preocupar mais com as próprias. Ei, calma, eu não estou julgando. Só estou preocupado com você. Ricardo tentou amenizar. Que tal almoçarmos essa semana? Quero conhecer essa Aline que tanto falam. Lorenzo hesitou. Parte dele queria proteger Aline dos olhares curiosos e possivelmente julgadores de seu círculo social. Mas outra parte sabia que esconder não resolveria nada. Tudo bem, mas deixa eu te avisar uma coisa, Ricardo. Aline não é assunto para fofoca. Ela é uma profissional competente que salvou minha família. Se você ou qualquer outra pessoa tratá-la com desrespeito, nossa amizade acaba ali. Entendido, cara. Eu respeito isso, Ricardo garantiu. Só quero ver você feliz de novo. Quando Lorenzo contou sobre a conversa para Aline, ela não pareceu preocupada. É natural que as pessoas falem, senhor Lorenzo. Mudanças sempre geram curiosidade. Ela estava dando banho em Cecília, que brincava com patinhos de borracha. O importante é que nós sabemos a verdade. Você não se incomoda com os comentários? Por que me incomodaria? Eu sei quem eu sou, sei o trabalho que faço. Aline enxaguou o cabelo de Cecília com cuidado. Se alguém quer pensar mal de mim sem me conhecer, o problema é da pessoa, não meu. Lorenzo admirou a maturidade dela. Você sempre foi tão segura de si? Não sempre. Aline admitiu, tirando Cecília da banheira e envolvendo-a numa toalha fofinha. Mas a vida me ensinou que a opinião dos outros não paga minhas contas nem me faz dormir melhor à noite. O que importa é fazer o que é certo. O almoço com Ricardo aconteceu na semana seguinte. Lorenzo convidou Aline para se juntar a eles, apresentando-a como especialista em desenvolvimento infantil. Ricardo ficou visivelmente surpreso pela postura profissional e articulada de Aline. Lorenzo me contou que você fez uma transformação incrível na vida dele e da Cecília. Ricardo comentou, cortando o salmão. Eu apenas fiz meu trabalho. Aline respondeu modestamente. O mérito é do senhor Lorenzo, que teve coragem de mudar e se dedicar à filha. E seus planos para o futuro? Pretende continuar como babá? Aline trocou um olhar com Lorenzo antes de responder. Na verdade, estou estudando para abrir minha própria empresa de cuidadores especializados. Quero treinar pessoas para trabalhar com famílias que passam por momentos difíceis. Ricardo pareceu impressionado. Que tipo de treinamento? Não apenas técnico, mas emocional também. Aline explicou com entusiasmo. Muitas vezes, as famílias precisam de cura, não apenas de organização. É um mercado que praticamente não existe no Brasil. É uma ideia brilhante, Ricardo concordou, olhando para Lorenzo. E você vai investir no projeto dela? Já estou investindo. Lorenzo sorriu. Aline é uma das pessoas mais competentes que já conheci. Seria burrice não apoiar um talento assim. Quando saíram do restaurante, Ricardo puxou Lorenzo de lado. Cara, agora entendi tudo. Ela é incrível, inteligente, determinada, e é óbvio que ama a Cecília. Ricardo falou baixo. Você está apaixonado por ela? A pergunta pegou Lorenzo desprevenido. Não é assim, Ricardo. Nossa relação é profissional. Profissional? Ricardo riu. Lorenzo, eu te conheço há 15 anos. Nunca vi você olhar para ninguém do jeito que olha para ela.
Nem para Ana. Lorenzo ficou incomodado com a observação. Aline é importante para mim e para Cecília, mas não confunda gratidão com outra coisa. Tudo bem, cara, só não deixa a chance passar. Ricardo deu um tapinha no ombro do amigo. Felicidade é rara. Quando aparece, a gente tem que agarrar. Naquela noite, Lorenzo não conseguiu tirar as palavras de Ricardo da cabeça. Ele observou Aline brincando com Cecília na sala, notando coisas que talvez tivesse ignorado antes. A forma como ela sorria quando a bebê fazia algo novo. Como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus planos futuros. Como ela cantarolava baixinho enquanto arrumava os brinquedos. Seria possível que seus sentimentos por Aline fossem além da gratidão profissional? A resposta veio de forma inesperada alguns dias depois. Lorenzo estava no escritório quando ouviu gritos vindos do jardim. Correu até a janela e viu Aline no chão, segurando Cecília contra o peito, enquanto um homem tentava arrancar a bebê dos braços dela. O sangue de Lorenzo gelou. Ele correu escada abaixo, pegando um taco de beisebol que guardava no armário do hall. Quando chegou ao jardim, viu que eram dois homens. Um segurava Aline pelos braços, enquanto o outro tentava pegar Cecília. "Solta ela!" Lorenzo gritou, avançando com o taco erguido. Os homens o viram e hesitaram por um segundo, tempo suficiente para Aline se soltar e correr na direção de Lorenzo com Cecília no colo. "É sequestro!" Aline gritou ofegante. "Eles queriam levar a Cecília!" Lorenzo se colocou na frente das duas, o taco pronto para atacar. Os homens perceberam que haviam perdido o elemento surpresa e fugiram correndo, pulando o muro dos fundos. Lorenzo deixou cair o taco e abraçou Aline e Cecília com desespero. "Vocês estão bem? Machucaram vocês?" "Estamos bem." Aline tremia, mas mantinha Cecília firme nos braços. Eles apareceram do nada. Eu estava brincando com ela no gramado quando... "Não importa." Lorenzo a interrompeu, puxando-as para mais perto. "O importante é que vocês estão seguras." Naquele momento, segurando as duas pessoas mais importantes de sua vida, Lorenzo teve uma revelação cristalina. Ele não estava apenas grato a Aline. Ele a amava. Amava sua força, sua dedicação, sua capacidade de transformar uma casa em lar. E mais que isso, ele não conseguia imaginar sua vida sem ela. Eles entraram na casa e Lorenzo chamou a polícia. Enquanto esperavam, ele não soltou Aline e Cecília nem por um segundo. A polícia chegou, tomou o depoimento e prometeu investigar. Provavelmente eram criminosos que sabiam sobre a fortuna de Lorenzo e viram uma oportunidade. "Vou contratar segurança particular." Lorenzo disse depois que os policiais saíram. "Não posso correr o risco de algo assim acontecer de novo." "Talvez seja melhor eu voltar para minha casa," Aline sugeriu, ainda abalada. "Se eu não estivesse aqui, talvez eles não tivessem tentado." "Não." Lorenzo a interrompeu com veemência. "Não pense isso nem por um segundo. Você salvou minha filha hoje. Se não fosse por você, eles teriam conseguido." Aline olhou para ele, vendo algo diferente em seus olhos. Uma intensidade que ia além da gratidão. "Lorenzo, o que está acontecendo aqui?" Ela perguntou baixinho, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Lorenzo respirou fundo, sabendo que chegara o momento da verdade. "O que está acontecendo, Aline, é que eu percebi hoje que não posso viver sem você. Não apenas como babá da Cecília, mas como parte da minha vida, da nossa vida." Aline sentiu o coração disparar. "Lorenzo, você está confundindo gratidão com..." "Não estou confundindo nada." Ele a cortou gentilmente. "Eu sei a diferença entre gratidão e amor. E eu sei que me apaixonei por você, Aline. Pela mulher corajosa que arriscou a própria vida para proteger minha filha. Pela pessoa que trouxe alegria de volta para esta casa. Por você." Aline ficou sem palavras. Cecília, finalmente cansada da agitação, dormia em seus braços. O silêncio se estendeu por longos segundos. "Lorenzo, isso muda tudo."
Ela finalmente disse: se formos por esse caminho, não tem volta. Não posso ser apenas sua funcionária depois de uma declaração assim. Eu sei. Lorenzo se aproximou, tocando delicadamente o rosto dela. E eu não quero que seja apenas minha funcionária. Quero que seja minha parceira em tudo. No cuidado com Cecília, nos negócios, na vida. Aline fechou os olhos, sentindo o toque dele. Quando os abriu novamente, havia lágrimas. Eu também me apaixonei por você, Lorenzo. Tentei lutar contra isso, tentei manter distância profissional, mas... Ela pausou, emocionada. Mas quando vi aqueles homens hoje, quando pensei que poderia perder vocês dois, eu soube que já era tarde demais para fingir que era apenas trabalho. Lorenzo sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz desde a morte de Ana. Então vamos parar de fingir. Vamos construir uma família de verdade, nós três. Ele se inclinou e beijou Aline suavemente, um beijo cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Aline sussurrou: Lorenzo, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Cecília precisa crescer sabendo que somos uma família unida, não apenas por conveniência, mas por amor verdadeiro. Lorenzo segurou as mãos de Aline com firmeza, sentindo ainda o tremor do susto que haviam passado. O som das sirenes da polícia se aproximando quebrou o momento de intimidade, trazendo-os de volta à realidade dura do que havia acabado de acontecer. Cecília, ainda dormindo em seus braços, suspirou profundamente, alheia ao perigo que a rondara minutos antes e à revolução que acontecia na vida dos adultos ao seu redor. A polícia chegou, Lorenzo disse, olhando pela janela da sala. Você está pronta para isso? Vai ser cansativo. Perguntas, depoimentos, perícia no local. Estou pronta. Aline respondeu, a voz ainda trêmula, mas decidida. Desde que estejamos juntos nisso, eu aguento qualquer coisa. Então, vamos fazer isso direito. Lorenzo se levantou, ainda segurando Cecília. Mas primeiro, quero que você saiba que nada do que aconteceu hoje muda o que sinto. Se alguma coisa, só confirma que você é exatamente a pessoa que eu pensei que fosse. Corajosa, dedicada, disposta a dar tudo por quem ama. As horas seguintes foram um borrão de luzes giratórias, uniformes e questionamentos intermináveis. O delegado responsável, Dr. Mendes, um homem experiente com cabelos grisalhos, ouviu o relato de Aline com atenção meticulosa. Lorenzo observava cada reação dela, admirado com a clareza com que descrevia os detalhes dos agressores, mesmo visivelmente abalada. Ela não se fez de vítima em nenhum momento. Narrou os fatos com a precisão de quem sabia que aquela informação era crucial para a segurança de Cecília. A senhora teve muita sorte, Dr. Mendes comentou, fechando o bloco de anotações. Esses criminosos costumam ser violentos quando encontram resistência. Sua reação rápida salvou a menina. Não foi sorte, Aline corrigiu, olhando para Cecília, que brincava tranquila no colo de Lorenzo. Foi instinto maternal. Qualquer mãe faria o mesmo. Lorenzo sentiu o coração apertar com aquelas palavras. Aline havia se referido a si mesma como mãe de Cecília de forma tão natural que nem percebera. E era exatamente assim que ele a via também. Quando a última viatura finalmente deixou a propriedade, já passava das 3 da manhã. A casa estava silenciosa, mas a atmosfera havia mudado irrevogavelmente. Não era mais apenas uma residência luxuosa. Era uma fortaleza que havia sido testada e, ao mesmo tempo, o berço de uma nova família que nascia daquela crise. Você não deveria ficar sozinha no quarto de hóspedes hoje, Lorenzo disse, trancando a porta principal com as novas chaves que o chaveiro de emergência havia acabado de instalar. Não depois de tudo isso. O medo costuma bater mais forte quando o silêncio chega. Aline assentiu, os olhos cansados revelando a exaustão emocional.
Eu não conseguiria dormir longe dela hoje de qualquer forma. Cada vez que fecho os olhos, vejo aqueles homens tentando arrancá-la dos meus braços. Venha. Lorenzo estendeu a mão livre. Vamos levar o berço portátil para o meu quarto. É o cômodo mais seguro da casa, tem porta reforçada e sistema de alarme independente. Você pode dormir na cama, eu fico na poltrona. Naquela noite, no quarto amplo de Lorenzo, uma nova dinâmica se estabeleceu definitivamente. Aline deitou-se na cama king size, com Cecília no berço ao lado. Lorenzo sentou-se na poltrona de leitura, observando as duas pessoas mais importantes de sua vida. Não houve toques íntimos nem avanços românticos naquela noite. Havia apenas a vigília silenciosa de um homem protegendo o que lhe era mais precioso no mundo. Os dias seguintes trouxeram mudanças drásticas na segurança da mansão. Lorenzo contratou uma empresa especializada liderada por Sérgio, um ex-militar com 20 anos de experiência em proteção pessoal. Câmeras de última geração foram instaladas em cada canto da propriedade. Sensores de movimento cobriram todo o perímetro e um sistema de alarme silencioso foi conectado diretamente à delegacia mais próxima. Aline assumiu a coordenação da nova rotina com eficiência impressionante, garantindo que a vida de Cecília continuasse normal, apesar das restrições. Ela estabeleceu horários fixos para as brincadeiras no jardim, sempre com 2 seguranças discretamente posicionados nas proximidades. A transição do relacionamento profissional para o pessoal foi gradual e cuidadosa, sempre priorizando o bem-estar da menina acima de qualquer desejo pessoal. Na manhã seguinte ao ataque, quando desceram para a cozinha, Dona Marta, a cozinheira que trabalhava para a família há 15 anos, parou de mexer os ovos quando viu Lorenzo e Aline entrarem juntos. Ele carregava Cecília. Ela estava sem o uniforme habitual, usando uma blusa simples e calça jeans. O silêncio de Marta foi eloquente e carregado de significado. "Bom dia, Marta", Lorenzo disse, a voz natural, mas carregada de autoridade. "A partir de hoje, Aline não usará mais uniforme. Quero que seja servido um lugar para ela à mesa em todas as refeições. Ela é parte da família agora." Marta, uma senhora que havia visto Lorenzo crescer e conhecia bem os padrões da casa, limpou as mãos no avental. Seus olhos foram de Lorenzo para Aline, analisando a nova situação. Havia surpresa, sim, mas também uma compreensão antiga sobre a solidão que pairava naquela casa desde a morte de Ana. "Como o senhor quiser, seu Lorenzo." Marta respondeu, voltando-se para o fogão. "A senhorita Aline prefere o café com leite ou preto?" "Com leite, por favor, dona Marta." Aline respondeu, mantendo o respeito de sempre. "E se a senhora precisar de ajuda com alguma coisa?" "Não." Lorenzo a interrompeu gentilmente, colocando a mão sobre a dela na mesa. "Sua função aqui mudou, Aline. Você cuida da Cecília e coordena tudo relacionado a ela. As tarefas domésticas ficam com a equipe." Aline corou, sentindo o peso da mudança de status. Era difícil, depois de uma vida inteira servindo outros, aceitar ser servida. Mas ela entendeu que aquilo era necessário para que sua nova posição fosse respeitada pelos funcionários da casa. 2 semanas depois, numa manhã chuvosa de quinta-feira, Lorenzo recebeu uma ligação que o deixou visivelmente tenso. Era Mariana, mãe de Ana, sua sogra. Aline observou a expressão dele mudar enquanto falava ao telefone, notando como os ombros ficaram rígidos e a mandíbula se contraiu involuntariamente. "Lorenzo, preciso conversar com você urgentemente." A voz de Mariana era fria e cortante, mesmo através do telefone. "Estou ouvindo rumores muito estranhos sobre mudanças na casa, sobre uma funcionária que agora mora aí, sobre você estar completamente diferente. Vou visitá-los amanhã de manhã. Prepare-se para me explicar o que está acontecendo com minha neta." Lorenzo desligou o telefone e suspirou profundamente.
passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração que Aline já conhecia bem. Problemas sérios? Ela perguntou, colocando Cecília no cercadinho com alguns brinquedos coloridos. Minha sogra vem aqui amanhã, Lorenzo explicou, sentando-se pesadamente no sofá. Mariana é uma mulher extremamente complicada. Ela nunca aprovou completamente meu casamento com Ana. Sempre achou que a filha merecia alguém melhor, mais tradicional, de família mais antiga. Depois da morte de Ana, ela ficou ainda mais crítica e controladora. Nunca me perdoou completamente, mesmo sabendo que a morte não foi culpa minha. Aline se sentou ao lado dele, tocando sua mão com carinho. Quer que eu me ausente durante a visita? Posso levar Cecília para passear no shopping? Dar um tempo para vocês conversarem sozinhos? Absolutamente não. Lorenzo foi categórico, entrelaçando os dedos nos dela. Você faz parte desta família agora, Aline. Não vou esconder isso de ninguém, muito menos da minha sogra. Se ela não conseguir aceitar nossa realidade, o problema é exclusivamente dela, não nosso. Mariana chegou pontualmente às 10 horas da manhã seguinte, descendo de um carro preto com motorista particular. Era uma mulher elegante de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados num coque baixo impecável, usando um conjunto de alfaiataria bege que gritava dinheiro e classe social elevada. Seus olhos azuis, tão parecidos com os de Ana, percorreram a fachada da mansão com uma expressão perpetuamente descontente e julgadora. Lorenzo a recebeu na porta, abraçando-a com a formalidade fria que caracterizava o relacionamento entre eles. O gesto foi retribuído com igual frieza calculada. Lorenzo. Mariana disse simplesmente, entrando sem esperar convite formal. Onde está minha neta? Espero que, pelo menos, ela esteja sendo bem cuidada em meio a todas essas mudanças estranhas. Cecília está no quarto, acabou de acordar da soneca da manhã. Lorenzo explicou, guiando-a pelas escadas de mármore. Mas antes de subir, quero apresentar alguém muito importante para nossa família. No quarto infantil, decorado com tons pastéis, Aline estava trocando a fralda de Cecília, cantarolando baixinho uma música infantil. Ao perceber a presença de estranhos, ela se virou, encontrando o olhar gelado e avaliador de Mariana. A tensão no ar era palpável. Mariana, esta é Aline, especialista em desenvolvimento infantil e cuidados especializados. Lorenzo fez as apresentações com voz firme e orgulhosa. Ela mora aqui conosco e cuida da Cecília em tempo integral. Aline, esta é Mariana, mãe da Ana. Mariana olhou para Aline pela primeira vez com atenção total, avaliando-a dos pés à cabeça num escrutínio desconfortável e obviamente hostil. Aline sustentou o olhar com dignidade, terminando de vestir Cecília antes de se levantar e estender a mão educadamente. É um prazer conhecê-la, senhora Mariana. Lorenzo fala muito da senhora. Mariana ignorou completamente o gesto de cumprimento, voltando toda a sua atenção para Cecília. Seu rosto se transformou radicalmente ao ver a neta. Toda a dureza desapareceu como por mágica, substituída por uma ternura genuína que humanizou completamente suas feições aristocráticas. Minha netinha linda, meu amor da vovó, como você cresceu desde a última vez. Mariana pegou Cecília no colo, cobrindo-a de beijos carinhosos. A menina, acordando completamente, aceitou o carinho com sua docilidade habitual, mas seus olhinhos procuravam Aline instintivamente, buscando a segurança familiar que conhecia. Ela está muito bem cuidada, tenho que reconhecer. Mariana admitiu, examinando as roupas limpas e bem passadas, o cabelo penteado, as unhas cortadas. Mas preciso entender melhor essa situação toda. Lorenzo, podemos conversar em particular, sem a presença da funcionária? Tudo que você tem a dizer pode ser dito na frente de Aline. Lorenzo respondeu com firmeza inabalável.
Como eu já deixei claro, ela faz parte desta família. Não há segredos entre nós. Mariana estreitou os olhos perigosamente, captando o subtexto nas palavras dele. Jovem demais para tanta responsabilidade. Quantos anos você tem, menina? E qual é exatamente sua formação? 26 anos, senhora. Aline respondeu com calma, sem se deixar intimidar pelo tom condescendente. E tenho experiência prática com crianças desde os 9 anos, quando comecei a cuidar dos meus 5 irmãos mais novos após meu pai abandonar nossa família. 5 irmãos. Que interessante, Mariana repetiu com desdém, mal disfarçado. E agora mora na casa do patrão viúvo milionário. Muito conveniente mesmo, muito oportuno. Lorenzo sentiu a raiva crescer como lava vulcânica, mas Aline tocou seu braço discretamente, sinalizando que podia se defender sozinha perfeitamente bem. Senhora Mariana, entendo completamente sua preocupação. Aline falou com dignidade inabalável. Se eu estivesse no seu lugar, também questionaria a situação, mas posso garantir que meu trabalho aqui sempre foi profissional e dedicado exclusivamente ao bem-estar de Cecília. Profissional? Mariana riu sem humor algum. Morar na mesma casa, participar das refeições em família, usar roupas caras, isso é profissional? Mariana, chega! Lorenzo interveio, a voz alta fazendo Cecília se assustar nos braços da avó. Aline salvou Cecília de uma tentativa de sequestro há 2 semanas. 2 homens invadiram nosso jardim tentando levar minha filha, e ela arriscou a própria vida para protegê-la. Ela merece respeito, não seus julgamentos preconceituosos e cruéis. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Mariana ficou visivelmente chocada com a informação, o rosto empalidecendo instantaneamente. Sequestro? Que história é essa? Por que ninguém me contou nada? A voz dela saiu mais aguda, carregada de medo genuíno pela neta. Lorenzo explicou detalhadamente os eventos daquela tarde terrível. Como 2 homens armados invadiram o jardim nos fundos, como Aline lutou fisicamente para proteger Cecília, como ele chegou a tempo de impedir o pior com um taco de beisebol. Mariana ouviu em silêncio absoluto, o rosto ficando cada vez mais pálido conforme os detalhes se revelavam. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, apertando Cecília contra o peito com desespero. Minha netinha poderia ter sido levada por esses bandidos, poderia ter desaparecido para sempre. Mas não foi. Aline disse suavemente, aproximando-se com cuidado. E agora temos uma equipe completa de segurança, garantindo que isso nunca mais aconteça. Cecília está protegida. Mariana olhou para Aline com olhos completamente diferentes, vendo pela primeira vez, além de todos os preconceitos e julgamentos superficiais. Você realmente a protegeu, mesmo colocando sua própria vida em risco real? Sem hesitar nem por um segundo. Aline confirmou com convicção absoluta. Cecília é minha prioridade máxima. Sempre será. Não importa o que aconteça. Mariana ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo que havia ouvido. Quando finalmente voltou a falar, sua voz estava notavelmente mais suave e respeitosa. Agradeço sinceramente por proteger minha neta. Isso foi extraordinariamente corajoso. Ela fez uma pausa significativa, mas ainda tenho dúvidas sérias sobre essa situação toda. Lorenzo, você está se envolvendo romanticamente com ela? É isso que está acontecendo aqui? A pergunta direta pegou ambos completamente desprevenidos. Lorenzo respirou fundo, decidindo que mentir seria muito pior do que enfrentar a verdade. Sim, Mariana, estou me envolvendo com Aline, ele admitiu corajosamente. E antes que você diga qualquer coisa, quero que saiba que Ana morreu há 10 meses. 10 longos meses de agonia, de culpa insuportável, de me afastar da minha própria filha porque não conseguia olhar para ela sem ver tudo que perdi.
Aline me trouxe de volta à vida. Me ensinou a ser pai novamente. Me mostrou que ainda existe esperança e possibilidade de felicidade. Ana morreu há apenas 10 meses. Mariana repetiu, a voz subindo perigosamente. Apenas 10 meses, Lorenzo, e você já está substituindo minha filha por uma empregada? Ninguém está substituindo ninguém, Lorenzo respondeu com igual intensidade emocional. Ana sempre será o amor da minha juventude, a mãe da minha filha, uma parte permanente da minha história. Mas ela se foi, Mariana. Ela morreu e eu tenho uma bebê que precisa de um pai presente e funcional, não de um fantasma vivendo eternamente no passado. Cecília começou a chorar com os gritos altos. Imediatamente, Aline se aproximou, pegando a menina dos braços de Mariana com movimentos suaves e acalmando-a com sussurros carinhosos e balanços rítmicos. Em menos de 2 minutos, Cecília estava completamente tranquila, encostada no ombro de Aline, sugando o polegar contentemente. Mariana observou toda a interação com atenção absoluta, vendo a conexão instantânea e natural que não podia negar nem ignorar. A forma como Cecília se acalmava imediatamente nos braços de Aline, como procurava seu rosto